Olá, todos bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano. Neste vídeo vou então abordar as duas últimas regras dos radicais associados então a potências, que são potências de expoente racional. E então neste vídeo eu vou fazer aqui uma pequena parte para vos dizer, eu vou tentar agora fazer vídeos basicamente práticos, com exercícios práticos. Sinceramente, e peço desculpas por isso, não tenho muito tempo para fazer vídeos teóricos. E tentando escolher entre vídeos teóricos e práticos, penso que para vocês é melhor resolver vídeos, ou melhor, resolver exercícios práticos nos vídeos. Depois, com mais algum tempo, tentarei fortalecer essa mesma componente teórica, mas vou-me concentrar, devido à escassez de tempo, em vídeos essencialmente com exercícios práticos. Então, neste vídeo, as duas regras que eu vou abordar quanto aos radicais são duas. Uma é se tivermos expoentes negativos, mas, por exemplo, ainda com números inteiros. Se vocês tiverem A elevado a menos t, quer dizer, já conhecem esta regra do 8º ano, isto é exatamente igual a 1 sobre a elevado a t, quer dizer, se vocês inverterem a fração, o expoente fica simétrico, e ainda poderiam dizer que seria igual a 1 sobre a, né, e tudo elevado a t. E vou ainda tocar aqui noutra regra, esta sim é nova, esta sim vocês desconheciam, que é a regra que dá muito jeito, que é vocês poderem transformar qualquer radical numa potência de expoente racional. Que neste caso, sempre que vocês têm a raiz de índice n de a elevado a t, isto é possível transformar este radical numa potência de expoente racional, pegando assim aqui na base do radicando e elevando-a ao expoente t sobre n, ou seja, o expoente do radical a dividir pelo índice da raiz. Mais uma vez, e é importante focar estas ideias, que visto estamos perante igualdades e devido à propriedade reflexiva de uma igualdade, isto há de funcionar sempre nos dois sentidos. Ou seja, vocês podem pegar num radical e transformá-lo em potência, assim como poderão pegar numa potência de expoente racional e transformá-la então num radical. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês percebam esta ideia. Por exemplo, se tivéssemos assim a quinta raiz de 2 à sétima, e eu quisesse transformar este radical numa potência, isto ficaria simplesmente igual a 2 elevado a 7 quintos. Só isso. Agora aqui um exemplo também para vocês perceberem algumas questões que aparecem. Vocês não devem olhar para para este radicando de forma assim tão linear. Quer dizer, o A e o T não é necessário que seja apenas por exemplo, o A ser exatamente um número, pode ser uma expressão, o mesmo acontece com o expoente. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês tinham assim, por exemplo, a raiz cúbica de... Vou inventar um bocadinho, por exemplo, A ao quadrado menos b. E eu queria transformar este radical numa potência de expoente fracionário. E vocês, se calhar aqui, ficavam assim um bocado mais preocupados como é que haviam de fazer isto. Nada muda. Reparem que se vocês encararem este radicando, este t é o expoente do vosso radicando. Então eu posso encarar isto como sendo o meu radicando, que está elevado a um expoente 1, então apelando a esta regra, eu diria simplesmente a quadrado menos b, e depois elevava então isto a 1/3, ok? Da mesma forma, se tiverem assim um caso do tipo raiz, por exemplo, a raiz quadrada, não é necessário colocar, se a raiz quadrada não é necessário colocar, não está errado, mas é desnecessário. E se eu tivesse assim A e depois tinha assim aqui elevado a T menos 1, por exemplo, eu também poderia aplicar esta regra sem qualquer problema, não é? Eu podia voltar a imaginar
voltar a imaginar que tinha assim aqui um radicando da expoente 1, ou até trabalhar com aquele expoente t-1, talvez fosse mais simpático. Quer dizer, aquele expoente pode ser uma expressão, não há problema nenhum. Então isto ficava a elevado àquele expoente, que seria t-1, sobre o índice da raiz, que seria 2. Ok? Vocês devem olhar para esta regra, mas de uma forma mais abrangente. Este A podem ter uma expressão, não há problema. Este T, que é o expoente, pode ser também uma expressão. Ok? A regra continua sempre igual. Vamos então aplicar aqui esta ideia, assim, alguns exercícios práticos. Nesta questão diz-nos o seguinte: simplifica o mais possível estas expressões, apresentando o resultado final na forma de radical. Como é que eu resolvo estas questões? Eu vou simplesmente operar com as regras das potências. Sempre que vir um radical, vou transformá-lo numa potência de expoente fracionário, vou trabalhar com as regras das potências e apenas no final é que eu vou transformar o resultado final num radical. Temos então aqui a linha A, onde temos 2 elevado ao meio vezes 5 elevado ao meio. Reparem que, pelas regras das potências, nós temos uma multiplicação de duas potências com o mesmo expoente. Então manda a regra que a gente mantenha o expoente e faça a operação que se encontra nas bases, ou seja, seria 2 vezes 5. O que isto me daria então 10 elevado ao meio. E agora é aplicar aquilo que eu vos disse, quer dizer, esta regra tanto dá para transformar um radical numa potência, como dá para transformar a potência num radical, sendo que o denominador da potência é sempre o índice do vosso radical. Sendo assim, isto vai ficar uma raiz quadrada, então isto seria igual à raiz quadrada de 10. E o exercício estaria resolvido. A linha B, temos o seguinte: 6 vezes 6 elevado a menos 3 quintos. Eu vou aplicar o quê? Que propriedade é que eu vou aplicar aqui? Agora tenho bases iguais, não é? Multiplicação de duas potências com bases iguais. Este 6, se o expoente está ocultado, não é? É como se vocês tivessem um 1. Ter 6 é a mesma coisa que ter 6 elevado a 1. E então vou apelar aqui à regra das potências, que me diz que posso multiplicar duas potências com a mesma base, oferecendo a base comum ao resultado e adicionando os expoentes, onde teria 1 mais menos 3 quintos, ou simplesmente 1 menos 3 quintos, como quiserem pensar. Então aqui, para fazer esta soma, teria que fazer uma redução ao mesmo denominador, multiplicando esta fração toda por 5, iria obter 6 elevado a 5 quintos menos 3 quintos, o que seria então igual a 6 elevado a 5 menos 3 dá 2, e então o denominador comum seria o 5. Transformando aqui no radical, reparem que o denominador dá-vos sempre o índice do radical, então este seria um radical de índice 5, ok? Um radical de índice 5 mas aqui desculpa por isto, um radical de índice 5 de 6 elevado ao quadrado, ou seja, o numerador dá-vos sempre o expoente do radicando, e o denominador oferece-vos sempre o índice do radical. Agora, no exercício C, temos o seguinte: temos a nona raiz de 3 à quarta, e vou aplicar aqui já aquela regra, quer dizer que este expoente pode passar então assim para o radicando, o que seria a nona raiz de 3 elevado a 4, vezes então 2 elevado a 4 nonos. O que é que eu posso fazer aqui? Vou então pegar neste radical, e vou transformá-lo numa potência de expoente racional, para depois fazer a operacionalização. Então isto ficava 3 elevado a quanto? O numerador é o expoente do vosso radicando, então este seria 4, e o denominador é o índice do radical, então teria 3 elevado a 4 nonos, vezes 2 elevado aos mesmos 4 nonos. Então aqui aplicaria a regra da multiplicação de duas potências com o mesmo expoente. Manteria o 4
nonos, e aqui faria simplesmente 3 vezes 2. E então obtinha 6 elevado a 4 nonos. E 6 elevado a 4 nonos, transformando num radical, seria então o radical de índice 9, o radical de índice 9, de 6 à quarta. Ok? Agora, a linha D. Isto é só saberem a regra, não é nada difícil. É só saberem a regra e estão à vontade neste tipo de exercícios. Na linha D temos o seguinte, a raiz quadrada, né, de 3 e depois elevado a 3 quartos. Bem, eu vou mudar um pouco de cor para que isto não comece a ficar assim muito, os números todos muito em cima dos outros. E então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar neste radical de índice 2 e vou transformar este radical de índice 2 numa potência de expoente racional. Ficando então 3, reparem que o 3, se o expoente não aparece, é como se tivesse 1. Então isto ficaria simplesmente 3 elevado a 1 meio. E depois fica tudo elevado a 3 quartos. E agora que regra que podemos aplicar aqui? Potência de potência, multiplicamos os dois expoentes. E obteria então 3 elevado a 1 meio vezes 3 quartos. E agora é só fazer o produto. Isto ficaria então 3 elevado a 1 vezes 3 é igual a 3. E 2 vezes 4 é igual a 8. Agora transformando isto num radical, seria simplesmente igual ao radical de índice 8 de 3 elevado ao cubo. Isto estaria feito. Vamos agora então resolver o último caso. O último caso, que é o E, onde temos o seguinte. Também vou mudar a cor neste. Apetece. E então temos o seguinte. 15 elevado a 3 oitavos. Temos 15 elevado a 3 oitavos. A dividir pela oitava raiz de 27. Ok. Isto a dividir então pela oitava raiz de 27. Então como é que podíamos pensar nisto? Por exemplo, podíamos pensar em tomar uma estratégia igual ao caso anterior. Pegar neste radical e transformá-lo numa potência de expoente racional. Então manteríamos 15 elevado a 3 oitavos, e isto ficaria, o 27 é a mesma coisa que ter 27 elevado a 1, então seria 27 elevado a 1 oitavo. Epá, mas eu olhando assim para isto, né, que regra das potências é que eu vou aplicar agora? A base é diferente, o expoente também é diferente. Eu aqui teria dois caminhos. Eu podia pensar, não era o melhor caminho, depois irei voltar atrás, em dizer que, por exemplo, 15 elevado a 3 oitavos seria a mesma coisa que eu ter 15 ao cubo e depois ter isto elevado a 1 oitavo. Reparem que se vocês aplicarem aqui o produto dos expoentes, pelaquela regra, isto seria, manteríamos o 3 oitavos. E aqui tinha 27 elevado a 1 oitavo. E o que podemos fazer aqui depois era calcular 15 ao cubo, né? Dividir 15 ao cubo por 27, mantendo o expoente 1 oitavo, apelando então àquela regra da divisão de duas potências com o mesmo expoente, e podemos resolver isso, mas vocês não têm calculadora, não é? Ou pelo menos muitas pessoas nesta matéria não deixam usar calculadora. Então se calhar fazerem 15 ao cubo e depois dividirem isso por 27 levaria algum tempo, seria possível, estaria correto, mas com certeza levaria algum tempo. Então eu vou tomar outra estratégia, que não esta, apesar dessa ser uma estratégia correta, mas cuja operacionalização levaria algum tempo. Então o que é que eu posso pensar? O que é que eu posso pensar aqui? Reparem que 27, se vocês fizerem a decomposição do 27 em fatores primos, isto seria, dividiam por 3 dava 9, dividiam por 3 dava 3 e dividiam por 3 e dava 1. Então reparem que 27 seria 3 ao cubo. Manipulando então esse 27 para 3 ao cubo, vocês ficariam com a raiz
com a oitava raiz de 3 ao cubo. E se agora pensassem em pegar neste radical, transformando na potência da expoente racional, em numerador ficava tudo exatamente como está, e aqui em denominador, fazendo essa transformação, ficaria 3 elevado a 3, né? Expoente do radicando é o numerador, e denominador é o índice da raiz, quer dizer, 3 oitavos. E então aqui já ficariam com uma aplicação bastante simpática, sem grandes cálculos. Agora vocês estão a dividir duas potências com o mesmo expoente, dividiriam então as bases, né? E manteriam o mesmo expoente. 15 a dividir por 3 é fácil, não é? Dá 5. Então este daria 5 elevado a 3 oitavos. E agora passariam... Reparem, olhem este cálculo, não é? Olhem como mantivemos assim os cálculos numa onda que facilmente se faz de cabeça. Caso contrário, ter o 15 ao cubo a dividir por 27 seria um cálculo bastante mais difícil de operacionalizar. Agora, depois de termos aqui assim a potência com o seu expoente racional, é só passarmos para radical. Isto vai ficar então o radical de índice 8 de 5 ao cubo, ok? Que seria 125, se quisessem então aplicar. Aqui seria 3 ao cubo, que era 27. Aqui sinceramente não me apetece fazer. Aqui 6 ao quadrado seria 36 e por aí em diante. Fico-me então por aqui neste vídeo. Vou agora fazer assim em seguida 2 vídeos sobre este tema das potências da expoente racional, mas trabalhando sem números, apenas com letras, com 2 exercícios extraídos de um exame já bastante antigo. E então farei nos próximos vídeos esses 2 exercícios que vão tocar nesta estratégia. Ok? Tchauzinho.